com os conceitos de tanatologia forense, é o quê? É o ramo da medicina legal que estuda a morte e o morto, que estuda o fenômeno da morte e o morto. Então, e esse estudo do fenômeno da morte e do morto, ele vai o quê? Repercutir no âmbito jurídico, vai ter repercussões. Então, a tanatologia forense é o estudo da morte e do morto e suas repercussões, né, no meio jurídico, no meio da medicina. As causas jurídicas da morte. Então, vai se identificar dentro da tanatologia forense que quando ocorre a morte, ali pode se tipificar o quê? As causas jurídicas, que vai repercutir de forma processual, né, no âmbito do direito. Pode ser o quê? Uma morte violenta, que se divide em morte por homicídio, suicídio ou acidental. Então, a morte de forma violenta, nós temos por meio de um homicídio, por meio de um suicídio, nós temos também por meio acidental. Temos também a morte natural, né, que é por meio de casos clínicos naturais. E em relação ao diagnóstico da realidade de morte, como é feito esse diagnóstico da morte? Então, nós temos que ele é feito com base nos parâmetros clínicos, né, de exames por meio de características que o paciente está ali passando, ou por meio da análise do médico, um exame clínico que é feito pelo médico, e por meio dos sintomas, das características, o médico vai e faz o atestado de óbito. Né? Ele atesta a morte por meio dos exames clínicos. E também por meio de exames complementares, Nos exames clínicos, nós temos como exemplo a ausência de consciência por mais de 12 horas, né? A depressão do sistema circulatório, então o médico vai ver que o sistema circulatório daquela pessoa, o paciente já não funciona mais, a deficiência de todo o organismo, de vários órgãos do corpo, então vai tudo contribuindo para dar um diagnóstico de morte, um diagnóstico da realidade da morte. Então tem os exames clínicos, né, que com base no conceito de morte encefálica é feito por dois médicos. Então, dois médicos vão lá e atestam por meio do exame clínico que ele vai ver que há depressão do sistema circulatório, há uma deficiência geral do sistema, de todo o funcionamento do organismo, há ausência de mais de 12 horas de consciência, então não tem consciência por mais de 12 horas. Então, tem várias características por meio do exame clínico que o médico vai atestar a realidade de morte. E por meio dos exames complementares, temos ainda um exame que pode ser feito. O médico pode verificar por meio de um eletrocefalograma a existência de uma energia cerebral, se ainda está funcionando, e por meio de outros exames também, que pode ser feito exames complementares para verificar a existência de vida ou não naquele paciente. Então, são essas as formas de se buscar o quê? Uma realidade do diagnóstico da morte. Realidade do diagnóstico da morte. No conceito de morte encefálica, a morte encefálica, trazida para o âmbito da medicina legal, por meio do conceito que já vinha sendo observado, dos requisitos que eram observados na Lei de Transplante de Órgão, que data de 1997, e posteriormente atualizado por meio de um protocolo de diagnóstico, que veio por meio de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2173 de 2017. Já a morte encefálica, ela é o quê? Tem o seu diagnóstico com a parada total e irreversível do sistema cerebral, parada de todas as funções do cérebro, de forma irreversível, isso aí se dá a morte cerebral. Mas, por meio de um conceito mais aprofundado, que pode também cair em prova, vocês tenham como a morte cerebral, com a morte do tronco encefálico, composto pela ponte de Varolio e o bulbo raquidiano. Então, um conceito mais aprofundado, que pode cair na área de perito, né, de auxiliar também de perícia, médico legista, pode cobrar em sua prova um conceito mais aprofundado. Então, além de ser, por meio básico, conceito básico de que a morte encefálica, o diagnóstico de morte encefálica é a paralisação total, a cessação de todas as funções do cérebro, então tome como isso, pode ser também diagnosticado, tido o conceito como o quê? Como uma morte do tronco encefálico composto pela ponte de Varolio e pelo bulbo raquidiano. Então, se cair em alguma alternativa esse conceito, também está certo como morte encefálica.